E agora a gente mostra um espetáculo imersivo e itinerante. As Palavras da Nossa Casa está em cartaz na Casa das Rosas, aqui na capital paulista. As apresentações rolam sempre às sextas-feiras em sessões duplas até o dia 27 de março. É o que você confere agora. A relação entre uma mãe e uma filha que tentam superar as mágoas do passado é acompanhada de perto pelos espectadores, sentados em cadeiras como se estivessem na casa das personagens. O enredo se passa neste casarão histórico em plena Avenida Paulista. Construído em 1935 por Ramos de Azevedo, funciona há 15 anos como Museu Casa das Rosas. E agora, o próprio espaço é uma espécie de personagem da peça, que foi montada conforme os cômodos da casa. Você tem, em Sonata de Outono, a visita de uma pianista muito famosa, que é Charlotte, é o mesmo nome, a sua filha, que vive com um pastor anglicano. No nosso caso, agora, ela não é mais pianista, é cantora. Fiz concerto em 5 escolas em Los Angeles, 3.000 alunos em cada. Cantei, dei palestra, e foi um grande sucesso. A trama é inspirada na obra do cineasta sueco Ingmar Bergman e traz várias referências do filme Sonata de Outono e também de ângulos de câmera do cinema. Quando você está numa peça de teatro tradicional, você tem essa posição frontal o tempo inteiro, né? Você não escolhe o ângulo. Nesse tipo de montagem imersiva, há uma espécie de montagem cinematográfica, porque ora você está vendo de um ângulo, ora você está vendo de outro ângulo, ora você está vendo de cima, você tem plongés nessa peça. E os filmes dele também eram filmados em ambientes fechados, né? Dificilmente tinham cenas muito externas, e são coisas muito psicológicas, ligadas às conversas entre os personagens, né? A resolver os problemas de uns com os outros. Parte do conflito se dá pela ruptura de Charlotte com relação ao que se esperava de uma mulher na década de 1960. Ela já era uma mulher que viajava, fazia turnê, ficava fora, porque a vida dela em casa não preenchia. E ela vivia esse dilema. E com isso ela deixava muito a filha em casa. Então elas começam a conversar e aí começa a vir à tona uma série de conflitos interpessoais. Mas a perda também do neto, que ela nem viu nascer, nem visitou, nem foi quando morreu. Tem as dores da mãe e as dores da filha. Para você, eu era como uma boneca com que você brincava quando tinha tempo. A história se desenrola como se fosse em tempo real, desde a chegada da mãe à casa. A proximidade do público traz os desafios específicos do teatro imersivo. Realmente está tão concentrado na história que você não se distraia com nada que aconteça à sua volta, porque as pessoas estão muito perto, é muito fácil se distrair. Por outro lado, é uma proximidade que é maravilhosa. Eu tenho tanta saudade de casa, mas quando eu chego em casa eu sinto falta de alguma outra coisa.